Olá, bom dia. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui tudo bem. Desculpa a demora, gente. Estava aí focada em arrumar trabalho. Graças a Deus arrumei um trabalhinho, poucas horas, mas já é o começo, né? Então, bora pro vídeo que estou no atraso. Vamos embora conversar mais um pouquinho. E hoje eu queria falar, gente, você sabe que todo brasileiro é um técnico de futebol, né? E eu não fujo à regra. E hoje eu queria falar sobre isso. Na verdade, não sobre futebol 100%, mas aqui dá umas pinceladas, né? Como eu vi essa contratação do técnico italiano. Gente, na verdade, eu acabei nem entendendo, né? Claro, eu não estou aqui questionando as qualidades profissionais dele, porque na verdade eu nem entendo tanto, só curiosa mesmo. Mas estou falando como brasileira, como eu vejo, e, e me pegou de surpresa. E acredito que há muitos italianos também. Porque, gente, eles acabam não entendendo, os italianos acabam não entendendo por que o brasileiro não se valoriza. É, gente. É muito triste isso. E quando a gente está fora é que a gente vê que realmente a gente não se valoriza. Talvez porque muitos brasileiros têm a ideia de que tudo que está no estrangeiro, como nós dizíamos na minha infância, é melhor. E não necessariamente, gente. Tem coisas que aqui é melhor, tem coisas que no Brasil é melhor. Então, no final, às vezes fica elas por elas. Sem falar que quando a gente está no nosso país, a gente sabe se movimentar melhor no termos de leis, no termos de alimentação, de localização. Então, sabe, eu vi essa convocação, sinceramente, com um pouco de tristeza, gente. A convocação veio numa hora um pouco estranha para mim. A Itália, ela diminuiu muito a possibilidade dos descendentes de italianos brasileiros, os chamados ítalos italianos, a fazerem a cidadania italiana. Então, cortou assim uns 70%. Por quê? Porque agora a cidadania só tem direito a fazer assim quem é neto de italiano. E a gente sabe pelas datas, né? Porque a maioria dos italianos que migraram para o Brasil, para outras partes do mundo, Argentina, Estados Unidos, foi mais ou menos no final de 1800. Então, é difícil, né, ter neto ainda daquele povo. Então, a maioria são bisnetos, tataranetos, né? A menos que os bisavós, tataravós deixaram já pronto os documentos. Embora ainda tenha alguma possibilidade via judicial. Mas isso, aí vocês vão aí nos youtubers que falam sobre isso. E chegou numa hora que realmente tantos jovens eu vejo que estavam se, se arrumando para vir, fazendo economia, fazendo planos, e foram pegos com essa lei, que iniciou como decreto e agora é lei, e jogaram um balde de água fria nos seus sonhos. E em contrapartida, a gente vê que o Brasil pegou um técnico italiano com todas as honras de chefe de Estado para mim. Poxa, o salário dele, gente, eu não sei nem quantos zeros tem, é muitos zeros, mas casa não sei aonde, casa não sei o quê, não sei quantas seguranças, eu vi falar em 10 seguranças e não sei o quê, mas tantas regalias, né? Como eu disse, eu não estou aqui questionando
o valor profissional dele, não. Mas, por outro lado, poxa, de um lado, a Itália praticamente fecha a porta para os descendentes de italiano do Brasil, os títulos brasileiros, e o Brasil escancara a porta para uma pessoa fazer um trabalho que, segundo a minha experiência de vida, de tantas Copas do Mundo que eu vi, tanto futebol que eu vi, eu tenho certeza que teria brasileiros e jogadores de futebol que poderia fazer esse trabalho, né? Eu tenho essa opinião, porque, gente, nós sempre fomos considerados o melhor do mundo e não fomos considerados, nós sempre fomos nesse sentido o melhor do futebol. Tanto é que a gente que é imigrante, uma das poucas vezes que a gente é tratado assim mais igual é quando a gente fala em futebol e samba. E a gente fica até agradecido, mesmo aqueles que não gostam de futebol, fica agradecido aos jogadores e aos sambistas, porque é a hora que eles falam aqui, eu não posso falar nada, porque eles são os reis do futebol e do samba. Agora, se atravessa o gringo no futebol, o que vai sobrar para nós? Sinceramente, que eu não estou. Sabe, eu fiquei pensando, agora se o brasileiro ganha, se o Brasil ganha a Copa, o que nós, imigrantes, vamos ficar escutando? Aquelas piadinhas. Ah, só ganhou porque o técnico era italiano, quem ganhou foi nós. Vocês estão entendendo como funciona? Sem falar que agora depois eu vi falar que ele quer que seja padrão europeu, que ele vai fazer o padrão europeu lá no futebol, na seleção, e que vai levar toda, como é, a equipe técnica da Europa. Gente, padrão europeu no Brasil, gente. Não, eu não consigo entender, gente. Porque aqueles que não viram meus vídeos ainda vejam que eu prego aqui o quê? Para os imigrantes. Gente, seja educado, se adapta à terra onde vocês imigraram, procure falar bem a língua deles, procure se acostumar com a comida deles, com as músicas deles, porque você está aqui, é uma questão de educação, né? Claro, sem a gente perder nossa essência, mas quando você estiver com eles, siga as regras deles, porque você está na terra deles. Agora chega esse homem lá querendo levar o padrão europeu para o Brasil. Gente, sem falar que eles sempre amaram, pelo menos a Europa. Eles acham lindo o jeito que os jogadores brasileiros jogam, mesmo quando não ganha, né? A Copa tá difícil, né? É igual gente, não deixa aí comentário, você não entende nada de futebol, não entendo nada, gente, mesmo. Eu entendo só de ter visto, de ter, sabe, essa coisa nossa. Ninguém tem o nosso balacobaco. Eu tinha que desabafar isso, porque eu já enchi o saco do meu marido, falando, poxa, não sei o quê. E eu falei, não, eu vou desabafar com meus inscritos aqui, porque eles vão me entender. Eles são brasileiros como eu, e eu acredito que muitos de vocês não sei, né? É como eu estou falando, sem questionar o nível técnico dele, mas eu acredito que o Brasil não precisava. E o que eu vejo, para finalizar, assim, tudo assim, quando eu faço tudo, misturo tudo e tiro a conclusão, é o quê? É que realmente o Brasil não se valoriza, gente. Meu Deus do céu. E nem os estrangeiros entendem isso. Porque a gente é muito bom. Procure o que você é melhor, no que você é melhor. E foca nisso, foca nisso, e investe nisso. Você não sabe quanto, às vezes, gente, o brasileiro é um povo, é muito diferenciado, é muito diferenciado. Vocês não estão entendendo, a gente tem uma coisa que todo mundo que está fora fala a mesma coisa.
tem uma palavra que fala: "O Brasil é ruim, mas é bom", porque a energia que tem no Brasil não tem em lugar nenhum, gente. As riquezas que tem no Brasil, a abundância de água, só nisso, só um ponto, é muita coisa. Claro que precisa mudar, claro que a política tem que se ajustar, mas, gente, vocês pensam que aqui é diferente a política? Não, gente. É assim, sabe, muda às vezes alguma, assim, os contextos, mas no final é tudo igual, sabe. Mas qual é a diferença do italiano para o brasileiro nisso? O italiano, ele valoriza tudo dele, gente, tudo, até que exageradamente, que às vezes até fala: "Nossa, tá exagerando, né". Mas quando eu olho assim com boa vontade, eu falo: "Eles estão certo, a gente tem que valorizar a nossa casa". Eles, sabe, eles dão valor para tudo que eles têm. E às vezes coisa que eu vejo e falo: "Nossa, isso no Brasil a gente passava batido". Eles não, eles falam com amor, com carinho, dão valor, sabe. E a gente não. Até o nosso futebol, gente, chegamos no, olha, como fala naquele vídeo, é uma desmoralização. Eu estou me sentindo desmoralizada, gente, em termos culturais, porque vocês não têm noção. Eu estou falando para vocês aqui, acredite, de quanto os europeus admiram o jeito brasileiro, sabe? A nossa língua, gente, por mais de 5, 6 vezes, pessoas diferentes, em momentos diferentes, quando eu estava falando, aí as pessoas me olharam e falaram: "Nossa, adoro ver você falar". Eu falei: "Nossa, é porque, nossa, você fala cantando". E tinha uma moça que ela falou: "Eu faço música, e eu estudo música e você fala, eu fico acompanhando as notas musicais, eu não entendo nada de música". Eu falei: "É", depois já umas 6 pessoas falaram isso. Então só a nossa língua, sabe. Então nós somos admirados pelo nosso jeito de falar, nós somos admirados pelo nosso clima, nós somos admirados pelo nosso bom humor, nós somos admirados pela nossa resiliência, porque eles não têm, qualquer coisinha, eles são exagerados, dramáticos, e eles falam: "Vocês enfrentam todos os problemas com sorriso". Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês, eu já ouvi deles. Não é coisa da minha cabeça, não, eu já ouvi deles. Nós somos admirados pela abundância de água. Então, gente, está na hora da gente começar a se valorizar. Inclusive a nossa comida maravilhosa, por que nós não somos admirados por ela? Porque a gente também não divulga, sabe. Então, comece a divulgar as nossas boas coisas. Começa a falar, outro dia uma moça falou nisso: "Eu gosto de você porque você sabe a hora de calar e a hora de falar". É isso que eu falo, gente. Se vocês estão fora, haja com educação e respeito, mas tem hora que você tem que se colocar com educação, com respeito, mas você tem que se colocar, você tem que se defender. Procure um jeito, gente. Eu me sinto assim, falo: "Ai, meu Deus, eu tô aqui sendo embaixadora do Brasil". Gente, não me chame de arrogante aí não, porque tem umas aqui. Sabe por quê? Porque eu não esqueço minhas raízes, gente. Por mais que a minha casa é uma casa italiana, aqui as regras são italianas, as comidas são italianas, eu respeito, sabe, meu marido, o lugar que eu estou, a casa, tudo. Mas a minha essência, eu coloco de maneira delicada, igual
eu não sou muito boa cozinheira não, sabe, gente? Por isso que às vezes eu tinha até meio receio de ficar fazendo comida brasileira e os outros falam, nossa, que comida horrorosa. E daí a culpa estaria em quê? Na cozinheira e não na comida, né? Não no menu. Mas eu vou me esforçando, sabe? E quando eu faço uma coisinha diferente, eu levo pro vizinho, tudo. E eu tenho notado que eles ficam, tem meio uns que não gostam de elogiar, não, porque fica meio assim, tipo, se eu elogio, ela vai falar que a comida dela é melhor que a minha, porque tem isso, né? Mas acabaram elogiando, sabe? Mas de uma maneira delicada. Por isso que eu falo, tem hora de se calar e hora de se colocar, de falar, né? Então, gente, eu sinceramente agora, olha, eu vou dizer sinceramente para vocês, eu acredito que a maioria dos imigrantes está com a mesma sensação que eu, com medo que o Brasil ganhe essa próxima Copa para a gente não escutar. Só ganhou porque o técnico era italiano. Gente, faltava jogador. Não, eu não. Ó, eu estou chateadíssima, gente. Queria dividir com vocês, porque eu acredito que a gente não precisava. Tantos jogadores, gente, tanto. E acredite, eles aqui, eles estão mais surpresos do que eu. Falava, caramba, é a terra do futebol, agora vai sobrar o quê? Porque ele só falava pra gente isso, né? Ah, você só entende futebol e samba. Agora vão falar que a gente não entende mais de futebol, nem de samba. Gente, a nossa cultura, como eu falo, eu não falo em termos políticos, não, para fazer divisão de raça, sabe? Eu falo em termos culturais. É tão lindo. Eu sigo aí, vocês acreditam que muitos seguem aqueles comediantes gringos que estão aí, tem americano, tem francês, tem inglês, que estão ganhando uma grana, né? Falando sobre o Brasil, eu adoro eles. E vocês veem quanto eles gostam. Você vê que gostam mesmo, não é só porque estão ganhando dinheiro. Então comece a valorizar a sua cultura. Eu não falo nem o seu país, comece a valorizar a sua cultura. Vocês não sabem quanto é boa. Vocês não sabem a diferença que o brasileiro tem. O brasileiro é um povo maravilhoso, gente. De norte a sul. Pode, olha, Clara, não vem me falar de exceção, a exceção tem em todo lugar. Mas o brasileiro, na sua essência, é um povo, sabe? É um povo que soube viver. Porque a parte econômica, eu sei, gente, é difícil, a vida às vezes é difícil, mas no final das contas, quando a pessoa vai ficando mais velha, a gente olha para trás e fala. E as partes boas que a gente lembra não tinha nada a ver com dinheiro, sabe? É verdade mesmo. E o brasileiro sabe viver. O brasileiro sabe viver. Parece que não, né? Mas eu não encontrei essa alegria aqui nas pessoas, sabe? E isso, se pegar youtubers aí de vários países diferentes, eles vão falar a mesma coisa. Eles não têm essa, eu sei lá, o brasileiro é único. Mas é isso, gente. Eu tô aqui, eu não sei. Deixa aí essa opinião. Olha, sinceramente, eu fiquei. Sabe, quando eu senti aquela palavra, ah, como é padrão europeu no futebol, falei, pronto. Em vez de ir para frente, foi para trás. Eu acredito que tinha técnicos aí maravilhosos que poderiam fazer esse trabalho. E se não tivesse algum jogador antigo, sei lá, gente, eu não gostei, basta. Não sei se meu marido vai gostar desse vídeo, mas eu não gostei não. Eu não gostei não. É a mesma coisa de trazer um brasileiro para cá e falar para ele e fazer a macarronada ou a pizza. Eles vão gostar? Não. Vai falar, vá se lascar, aqui que é a terra da pizza, vem lá um brasileiro fazer a pizza. Embora nossa pizza é melhor, gente.
A pizza de São Paulo é melhor. Mas não vamos dar polêmica aqui não. Mas é isso, é a mesma coisa, sabe. Mas enfim, um abraço, arrivederci. Tchau, tchau.